Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o leilão judicial. O que é o leilão judicial, onde que ele está regulamentado, enfim, vamos começar. O leilão judicial, ele está regulamentado no artigo 879 e seguintes do CPC. Então, se você quer saber onde está na lei a autorização de que seja feita essa retirada de bens imóveis ou móveis de um devedor para leilão, para a partir daí ser feito o pagamento de uma dívida, agora você já sabe. Artigo 879 e seguintes do CPC. E por que um bem vai para leilão? Em regra, um bem vai para leilão judicial em decorrência do poder de império do Estado. O que isso significa? Nós demos a autorização para o Estado de que ele faça isso com a gente, caso a gente deixe de pagar uma dívida. Pela lei, a teoria do direito constitucional, todos nós concordamos com isso a partir do momento que a gente aceita morar no Brasil, basicamente. Em decorrência do poder de império do Estado, ele realmente pode fazer isso, mas claro que respeitando todo um procedimento que é esse procedimento que foi regulamentado no Código de Processo Civil. Então, como que um bem vai para leilão? A partir de uma provocação judicial. Vamos supor que eu estou devendo um dinheiro para uma pessoa e essa pessoa entra na justiça para fazer essa cobrança. Eu fui citada, eu realmente devo, mas não quero pagar. Antes de tudo, eles vão tentar bloquear a minha conta. Bloqueando a minha conta, se eu não tiver nenhum dinheiro ou não tiver o suficiente para fazer o pagamento dessa dívida, eles vão tentar bloquear bens móveis. O que são os bens móveis? Um carro, uma televisão, tudo que não é um bem imóvel, não uma casa. Não conseguindo bloquear bens móveis e nem dinheiro da minha conta, aí sim a gente pode tentar fazer essa pesquisa para ver se eu tenho bens imóveis. Então, se eu tiver um imóvel e tenho a dívida que eu não consegui pagar, este meu imóvel pode sim ir para leilão pro pagamento dessa dívida. E quais tipos de processos que podem levar um bem imóvel para leilão? Processos que correm na Justiça Federal, por exemplo, dívidas de tributos, processos trabalhistas também podem levar um imóvel ou um bem imóvel para leilão, e processos da Justiça Estadual, que são os mais comuns, então que a gente mais vê por aí. E como que funciona basicamente esse processo de leilão? Após o juiz tentar seguir todo esse procedimento, tentar fazer o bloqueio de contas, tentar ver se eu tenho algum bem imóvel não achando ou não tenho o suficiente, ele vai decidir pelo leilão judicial. Vamos supor que achou lá que eu tenho um imóvel, leilão judicial. Decidido pelo leilão judicial, vai ser designado um leiloeiro público. Esse leiloeiro público, ele pode sim ser designado, né? Quem que pode escolher esse leiloeiro? Tanto o juiz quanto o exequente. O exequente é a pessoa que entrou com aquela ação, é a pessoa que eu devo, por exemplo. E apesar de o exequente ele ter o poder de indicar um leiloeiro, o juiz ele não tem a obrigação de aceitar aquele leiloeiro indicado. Só que para ele não aceitar esse leiloeiro indicado, ele tem que determinar numa decisão em que ele vai falar os motivos dele não aceitar aquele leiloeiro que eu indiquei. Vamos falar um pouquinho então agora das obrigações do leiloeiro. Elas estão no artigo 884 do Código de Processo Civil. Artigo 884. Incumbe ao leiloeiro público. Inciso 1º, publicar um edital anunciando a alienação. Inciso 2º, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Inciso 3º, expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. Inciso 4º, receber e depositar dentro de um dia à ordem do juiz o produto da alienação. Inciso 5º, prestar contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Parágrafo único. O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Bom, a gente já viu aqui então quais são os deveres do leiloeiro, né? Só que o parágrafo único ele trouxe aqui pra gente o quê? A contraprestação recebida pelo leiloeiro. Por esse parágrafo único, a gente entende que o quê? Da contraprestação do serviço prestado pelo leiloeiro, o arrematante. Então, quem faz o pagamento da comissão é o arrematante. E quem que estabelece a porcentagem dessa contraprestação recebida pelo leiloeiro? É o juiz que estabelece a porcentagem do valor da arrematação que o leiloeiro vai receber pelo serviço prestado. Só que essa porcentagem, a gente tem um mínimo que o juiz não pode fixar abaixo desse mínimo. A gente vai ver aqui depois que é 5%, mas a gente vai entender melhor um pouco isso. Só que voltando aqui, a gente precisa entender que a comissão do leiloeiro, ela não está inclusa no valor do montante
arrematante do lance. Ou seja, eu arrematei, o valor da comissão do leiloeiro vai ser pago por fora. Então eu vou pagar o valor da arrematação mais 5% da comissão do leiloeiro. Não tá ali dentro. Então quando você for arrematar um imóvel, você tem que contar o valor da arrematação mais o valor dos tributos, às vezes o valor do honorário do advogado que você vai ter que contratar lá pra frente e a comissão do leiloeiro, porque se você não fizer o pagamento da comissão do leiloeiro, a sua arrematação não vai valer, ela não vai continuar e você vai ter perdido ali seu tempo e pode sofrer inclusive as penalidades. É importante você saber que, em regra, o valor da comissão do leiloeiro é paga por fora. Só que, prosseguindo, a gente tem o artigo 7º, parágrafo 4º da resolução 236 do CNJ, e ela prevê a possibilidade da dedução da comissão do leiloeiro do produto da arrematação, caso o valor oferido com o leilão seja maior do que a dívida. O que isso quer dizer? Vamos supor que a minha dívida ela é de 20 mil reais, mas foi alienado um bem meu por 100 mil reais. Então a gente tem um valor bem grande aí do que foi oferido com a arrematação e o valor da dívida é bem menor. Então, o arrematante ele pode pedir que a comissão do leiloeiro seja deduzida desse valor a mais que foi oferido com a arrematação, ao invés desse pagamento dele por fora. Como que isso funciona na prática? Na prática, você tem que fazer o pagamento do leiloeiro, você tem um prazo, geralmente de 24 horas para fazer esse pagamento, caso contrário, a arrematação vai ser cancelada. Só que ali na frente, você pode pedir a restituição desses 5%. Você pode pedir que o juiz devolva com base no artigo 7º, parágrafo 4º da resolução 236 do CNJ. Então vamos ler esse artigo. Se o valor da arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação. Então, acho que por hoje é bastante informação. Na próxima aula a gente vai seguir falando um pouco do leilão judicial. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar. E se quiser, se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo também. É isso, tchau!